Glória a Deus. Já estamos mais um dia aqui para nós, mais uma quarta-feira para falarmos dos desafios que Deus tem para as nossas vidas, amém? Que Deus realmente possa manifestar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, nos levando a viver, o melhor do que Deus tem para nós, amém? Eu ainda não estou vendo. Já está, Rosângela. Glória a Deus por isso. Então tá bom, amados. Vamos orar? Pai querido, nós queremos, Roberto já está aí também, amém? Nós queremos declarar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Queremos pedir ao Pai querido que o Senhor traga sobre nós a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado, pensa num dia que o pastor está cansado, é este, viu? Eu até brinquei com a Ângela, falei assim, hoje era o dia que eu faria uma coisa que eu não gosto, que seria cancelar o culto. Mas aqui estamos, né? Glória a Deus por isso. Amados, eu quero compartilhar com vocês a segunda parte que eu estou chamando. Nós estamos pregando desde aquele domingo, menos esse domingo hoje, que nós pregamos sobre Isaías. Mas nós estamos pregando desde quarta-feira passada sobre a necessidade de eu e você sairmos, né, da nossa zona de conforto, de eu e você avançarmos para as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, avançarmos no projeto de Deus, é claro que sempre aliançando aquilo que o Senhor tem e requer de nós, né? Talvez o personagem que mais poderia nos ensinar, entre tantos, né, é a vida de Abraão. A vida de Abraão é uma vida de alguém que estava numa situação confortável e, de repente, Deus dá um comando para a vida dele. Ele teve que romper com laços, sair da sua zona de conforto, sair dos seus, né? Vai seguindo, vai para uma terra estranha. Ele só tinha na frente a promessa, a certeza, aquilo que eu preguei nesse domingo, que Deus foi na frente dele, abrindo as portas fechadas. Ele passa por alguns episódios difíceis de lidar a primeiro momento, porque ele chega a mentir, né? E é difícil você parar para pensar que aquele homem que Deus escolheu, num determinado momento, ele mostra a sua fragilidade. Mas eu amo exatamente por causa disso, porque no mostrar essas fragilidades que Deus também mostra para nós o quanto que ele foi com Abraão, ele também pode ser com a minha vida, com a sua vida, diante das nossas fragilidades, né? Hoje à tarde uma pessoa me procurou e acabou compartilhando uma situação, né, de relacionamento. E eu falei para ele assim, amado, você tem que enfiar uma coisa na tua cabeça. Isso é uma mensagem para os homens, tá? Testosterona não se converte. Ele não aceita Jesus. Quem aceita Jesus é a minha totalidade do meu ser. E os meus hormônios, eles precisam estar submetidos, né, a uma vida de graça, a uma vida de entrega. Então, quando eu falei para ele que testosterona masculino não se converte, ele ficou dando risada. Eu falei, não é para dar risada. Isso é uma coisa séria, porque às vezes nós queremos espiritualizar algo que não tem como espiritualizar. E nós queremos que Deus faça um milagre, sendo que o que existe da minha parte é posicionamento. É uma coisa que eu sempre estou pregando e frisando, posicionamento. Bom, vamos ao versículo, tá? Para eu não ter que abrir a Bíblia, eu coloquei ele aqui hoje. Toda terra que você está vendo, imagina Deus falando isso para você, né? Para mim e para você. Toma posse disso, meu querido. Toda terra que você... Oi, Inês, Curitiba, Deus abençoe, gente finíssima. Uma mulher que tem, assim, no meu coração um lugar muito especial. Ela, a filhinha dela, Amanda, o Kiko, tá? Gente finíssima, acabou de entrar aí. Toda terra, só Deus falando isso para você, olha, toda terra que você está vendo, tudo isso que você está vendo, eu vou te dar. Tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você.
Nós pregamos no domingo, né, essa palavra eu mesmo farei, que é a palavra ayami, né, no hebraico. Quem teve aula de hebraico onde nós vimos algumas coisas já, tá? Então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo ao carvalho de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Uma das coisas que eu amo no nome que Deus deu para o nosso ministério, Monte Hebrom, é que não só Abraão começou ali, Davi é reconhecido rei ali, há muitos acontecimentos. Caleb desejou aquele lugar. Caleb matou 3 gigantes, né, que habitavam o Monte Hebrom. E às vezes nós achamos que é só Davi que matou gigantes, mas o primeiro a matar. E nós já estudamos isso num dos aulões e mostramos os versículos bíblicos. Eu amo essa passagem que eu acabei de ler, mas vamos lá. Como eu disse, eu estou muito cansado, mas eu até falei para a Janja, eu só não cancelo esse culto de hoje porque eu sei que Deus tem uma mensagem para alguém hoje à noite. Quem sabe seja para mim mesmo, né? Vamos lá, mas vamos. Deus, ao conduzir Abraão para fora da sua tenda, estava tirando da zona de conforto. E essa é uma verdade que nós precisamos entender. Eu sei que essa expressão zona de conforto está saturada, essa zona de conforto está todo mundo usando, principalmente quem trabalha com questões comportamentais, seja coaching, seja psicologia positiva, comportamental, sistêmica e etc. Mas o fato é que sair da zona de conforto é uma expressão que vem da cultura hebraica, é chacoalhar você. É dizer, cara, é hora de se mexer, levanta e anda. Jesus, ele sempre, de uma certa forma, trabalhou com essa ideia, levanta e anda, ou seja, faça a tua parte, que eu já estou dando a cura sobre a tua vida. A vida de Abraão mudou muito a partir daquele momento. Ele era um idoso de 90 anos, com os olhos cansados, mas mesmo na escuridão da noite, ele tinha o brilho de um sonho no olhar. Foi esse sonho que o motivou pelo resto da sua vida. Abraão, nós poderíamos classificar como um homem idoso, um homem cheio de limitações, um homem que poderia já estar dizendo: meu tempo passou, passaria meu cajado para outro. Mas quando Deus fala para ele e entrega uma promessa para a vida dele, Abraão deixa de olhar as suas limitações. Abraão deixa de olhar as dificuldades da sua vida. E Abraão começa a olhar para aquilo que Deus falou ao coração dele. Meu amado, na nossa caminhada com Deus, esse é o segredo da vida. Ou nós nos entregamos às fatalidades do dia a dia, né? Nós nos entregamos às notícias atuais, nós nos entregamos aos medos que estão sendo colocados, ou nós enchemos o nosso olhar do brilho, da promessa e da certeza de que Deus está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam, e ele me leva a um pasto verdejante e águas tranquilas, e prepara uma mesa para mim, mesmo diante dos meus inimigos, ou mesmo diante das situações. É isso que precisa encher o meu e o seu coração. É isso que precisa trazer para nós convicção das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, faça como Abraão. Conte as estrelas, sonhe, busque as bênçãos de Deus. É tempo de nós contarmos as estrelas. Nós precisamos avançar e declarar que, diante de circunstâncias que fogem à nossa explicação racional, existe um mistério do amor, da graça e do poder de Deus. E não tem como lutar com isso. Hoje à tarde um jovem veio lá com a Bíblia e vários textos, e aí ele começou a questionar que a Bíblia estava, não, a baleia não pode engolir um homem. Ele veio lá com vários tipos de baleias, né? Eu tenho baleia que eu nem sabia que existia. Enquanto ele falava, ele disse, eu falei assim, onde é que está na Bíblia que a baleia engoliu Jonas? Eu falei, é aqui. Eu falei, ok, eu não tenho discussão na tradução, viu, amado? Eu falei assim, ó, vou dizer uma coisa bem séria, é para você. Se na minha Bíblia, ou se aqui nessa que você está me mostrando, tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu iria acreditar e eu iria pregar o grande milagre que Deus fez de um homem engolir uma baleia. Sabe por quê? Porque há momentos na nossa caminhada com Deus, mesmo que para o mundo seja ignorância, infantilidade, imbecilidade, eu creio na literalidade daquilo que o Senhor fala. Se o Senhor diz que ele vai na minha frente, como eu preguei no domingo,
abrindo as portas fechadas, endireitando os caminhos, arrebentando as portas de bronze e de ferro, e vai trazer à existência, se lembra da palavra no hebraico? Os decretos que estão escritos no contrato que tem o meu nome, que tem o seu nome. Meu amado, eu creio nisso, e é isso que deve fortalecer a minha vida e a sua vida, é esse avançar, esse sobrenatural de Deus. Então, existe uma frase que eu gosto muito: o homem não morre quando deixa de viver, e sim quando deixa de sonhar. Isso é uma frase, né, bem popular, mas é verdade. Tanto é que a palavra para o grego, existe duas palavras para a morte no grego. Existe a palavra necros, que é quando o cara deixou de viver, tá? Que aí tem a ideia de necrologia, né? Mas tem também a palavra thanatos, que é alguém que morreu para os sonhos, continua vivo, mas ele morreu para os seus sonhos. Eu brinco que thanatos é aquela pessoa que é um zumbi gospel. Ele está até vivo, ele até frequenta a igreja, ele até canta, ele até fala bem, mas no fundo, ele não é como Abraão, ele não conta as estrelas e ele não sonha e ele não tem um brilho no seu olhar da certeza e da convicção de que Deus, somente Deus, trará à existência as promessas que o Senhor tem colocado sobre a vida dele. O sonho dinamiza a vida de qualquer pessoa, tá? Uma pessoa frustrada não consegue mais sonhar. Por isso que muitas vezes o que o diabo quer colocar diante de nós é frustrações, rancor, decepções, mágoas. Tudo isso são sentimentos, meu amado, que vão potencializar e somatizar, não apenas trazendo doenças psicossomáticas, gastrite, nervosismo, insônia, mas trazendo doenças psíquicas, pânico, medo, insegurança, tá? Depressão. Mas o que é pior, leva as pessoas a viver a uma zona de murmuração e reclamação ao ponto de não querer mais sonhar porque perdeu as suas forças. Talvez seja a pior situação que um ser humano possa se encontrar. Deus dizendo, eu estou contigo. Ah, será que está mesmo? Olha, eu quero te abençoar. Será que quer mesmo? Então, aquela que você dá vontade de dizer, então tá bom, então tá jóia. Mas eu sei que Deus nunca faz isso, porque Ele nunca diz isso, mas é uma questão para nós pensarmos. Laura Michelin, um grande abraço. Gostei de ver vocês na aula de hebraico. Até o José estava lá, hein? O José Roberto Michelin. Deus nos deu a mente com capacidade para imaginar, amado, para criar pensamentos e sonhos abençoados. Essa é a maneira de alimentar a fé. Nós precisamos aprender a sonhar, nós precisamos alimentar a nossa mente. Amado, eu ensinei aos meus filhos, eu tenho isso, eu tenho um caderno, eu tenho um Evernote, eu deixo até ali. Ô Amandinha, querida, Deus te abençoe, minha fofa. Eu tenho um caderno que está escrito no meu Evernote, tem lá também. Eu ponho até uma senha para ninguém vai pegar, mas lá eu tenho sonhos. Amado, há anos que eu faço isso. E tem sonhos até difíceis para o momento. Mas sabe o que é gostoso? Alguns sonhos que estavam lá e que quando eu coloquei e eu pensava, eu nem sei como que eu vou conseguir isso, eu não sei nem de que maneira eu vou conseguir isso. Meu já teve situações de pessoas me ligar, pastor Silas, Deus mandou eu lhe dar isso. Coisa engraçada, absurda, né? Mas Deus mandou, falou, não, é Deus mesmo, porque está escrito lá. E eu mostrei para a pessoa. Falou, nossa, pastor, se o senhor não tivesse me mostrar, e como estava a data, né, e tinha outras coisas escritas, eu mostrei só aquilo lá. Ela falou, nossa, pastor. Então, meu amado, uma das grandes situações que eu ensino meus filhos, e eu ensino vocês a Monte Hebron, alimente a sua mente com pensamentos abençoados e sonhos abençoados. O que eu espero de 2021? Aonde que eu quero estar no meu casamento, na minha vida profissional? O que eu sonho? Escreva. Coloque coisas absurdas também. Materiais, coloque coisas materiais. Escreva. Porque no caderno de Deus, você pode apresentar um caderno para ele com 3.000 coisas. E ele vai pegar e ele vai ver o que ele vai atender. No caderno dele só tem uma frase. O meu sonho é que o Silas esteja sempre diante do meu altar. Esse é o único sonho que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também, meu amado. Mas ele nos dá a liberdade de colocar os nossos sonhos e apresentar os nossos sonhos para ele.
toda a terra que você está vendo eu te darei. Nós estudamos essa palavra Raak, algo visível ao coração, ou no Salmo 23, nós estudamos no hebraico, né, no Salmo 23, essa mesma palavra significa provisão, ou a ideia de trazer à existência, tá? E a ideia é exatamente o que está visível ao seu coração, é isso que eu estou trazendo. Então, no meio de uma multidão corrompida, Deus chama este homem para sonhar os sonhos que ele tem. Interessante que é como se Deus tivesse falado assim, Abraão, eu tenho um sonho de criar uma nação para que o meu filho possa vir dessa nação, e meu filho é o plano de redenção do homem, e eu queria contar com você, eu queria repartir esse sonho com você. Meu amado, é isso que para mim arde com talvez uma probabilidade de que sempre Deus ia no jardim do Éden, sentava com Abraão, com Adão, desculpa, e falava: Ô Adão, tá vendo? Tudo isso aqui eu sonhei para você. Porque Deus primeiro fez o jardim do Éden, colocou todas as maravilhas no jardim do Éden, para depois fazer o homem. Deus já tem e já fez tudo aquilo que eu e você precisamos, e depois ele nos permitiu nascer. O problema nosso, meu amado, é que na nossa incredulidade, no nosso sentimento de fracasso, no nosso sentimento que corrói a nossa autoestima, o nosso sentimento que muitas vezes nos leva a pensar e acreditar que nós não temos valor, veda os nossos olhos espirituais para ver aquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. Existem pessoas que acreditam e até conhecem o sonho de Deus para eles, mas continuam se dedicando aos seus projetos pessoais. Entenda o que eu vou falar aqui, nós estamos estudando isso em Provérbios. A palavra de Deus fala para você ter os seus provérbios pessoais, eu mesmo acabei de falar para você escrever os seus sonhos. Só que o segredo é alinharmos os nossos sonhos ao coração de Deus. Porque os sonhos de Deus já vêm abençoados. Então, se você quiser feliz, realizado e abençoado, dedique-se ao sonho de Deus para você, pois eles já vêm abençoados. Então você pega o teu sonho e fala, Deus, aqui estão os meus sonhos. Mas eu aprendi a colocar diante de ti. Eu aprendi a lançar diante de ti. Eu aprendi a depositar diante de ti. Então, Deus, receba os meus sonhos, mas traga os teus planos e projetos para a minha vida. O livro de Provérbios, que nós estamos estudando no domingo de manhã, domingo que vem nós continuamos no capítulo 15, tá? Diz que a esperança que se adia adoece o coração. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Nossa paciência é curta. Queremos que tudo aconteça ao nosso modo e ao nosso tempo. Essa é uma verdade. Amado, eu sempre falo que existem três tipos de Deus responder às orações, né? Eu falava desde lá de Curitiba, né, Inês? O primeiro jeito que Deus responde à oração é sim. Ah, sim, aí eu fico feliz, eu dou testemunho, eu dou glória a Deus, eu bato o pé no chão declarando, Deus é bom. O segundo modo de Deus responder à oração é não. Aí eu fico de mal, eu falto, começo a faltar no culto, eu fico de bico. Ah, mas às vezes até passa, tá? Às vezes demora para passar, mas passa. Agora, quando Deus fala, Silas, eu vou responder sim, de uma maneira positiva sim, mas espere, tá? Nossa, como é difícil esperar a resposta de uma oração. Mas é isso que Deus quer. Maura, seja bem-vinda, Deus te abençoe, minha querida. Seu filho está indo lá, viu? Todo domingo ele está indo no culto. Carlinhos, e foi esse domingo com a sua netinha, tá linda, viu? Então, amado, nós precisamos aprender a depender do projeto de Deus e a esperar o tempo de Deus. Então, estamos no tempo do imediatismo e queremos que Deus se manifeste dentro desse imediatismo. Não temos paciência para esperar. Eu tenho pregado muito sobre isso. Desde que eu fiz uma palestra, amado, sobre um tempo, tá? Parece que congelou a imagem, espero que não, né? De um tempo onde parece que nós estamos, né? Simplesmente adoecido nessa espera. E aí, amado, eu e você precisamos avançar nesse sobrenatural, crendo nesse sobrenatural e tomando posicionamento. A demora muitas vezes acontece porque Deus está trabalhando em nosso caráter. Ah, ok, então é o meu. Trabalhando em nosso caráter, porque, amado, trabalhar no caráter não é fácil. A grande verdade é essa, trabalhar no caráter não é fácil.
Então, o que eu e você precisamos entender é que quando Deus está trabalhando no nosso caráter, aí eu e você precisamos ter a paciência para esperar esse tempo de Deus e descansar no projeto de Deus. Mais fácil não é não. Mais fácil não é não. E é por isso que nós precisamos avançar. E também se poderá contar a sua descendência. É uma promessa que Deus faz a Abraão, a palavra Olam, que é a base de uma aliança perpétua, que é o que Deus fez com Abraão. Deus fala, Abraão, eu estabelecerei uma aliança perpétua com a tua vida. Meu amado, Deus tem uma aliança perpétua sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, Abraão não levou em consideração a sua realidade, mas a promessa. Aqui está o segredo. É aquele momento, amado, que eu e você não levamos em consideração a nossa realidade ou a realidade que o mundo está passando, mas nós levamos em consideração a realidade que Deus está apresentando para as nossas vidas. E a realidade que Deus está apresentando é que o Senhor vai trazer a existência. Aprendi muitas coisas com você, pastor. Aliás, devo a minha conversão a você. Você deve a Jesus. Foi só um intermediário. Mas eu sei o que você quis dizer nesse. Muito. Eu também devo muito carinho da sua família para com a minha família, tá, Inês? Então, nós estamos kits aqui nessa barganha. Essa é a mulher, amado, que fazia e faz ainda o melhor pudim que o pastor Silas já pôde comer na face da terra. Quando eu comi o pudim dela, eu falava, Deus, que essa guloseima tem aí no céu. Se não tiver, a Inês está indo. É só dar um espaço para ela na cozinha celestial que ela faz o pudim para mim. Mas avançando aqui, Abraão estava acima dos seus medos, pois ele sabia quem estava dando a esse sonho a ele. Ou seja, Abraão suplantou os seus medos porque Abraão sabia quem é que estava trazendo os seus sonhos a ele. Abraão sabia quem era o seu Deus. Abraão sabia o que Deus estava formando no caráter dele. Apesar de todos os medos, apesar de todas as dificuldades que Abraão teve, mas ele avançou. Então, quando você sabe que o seu sonho provém de Deus, isso lhe dá segurança, confiança. O que importa é que Deus disse que vai fazer. É isto que nós precisamos aprender a descansar. É o que Deus vai fazer. Então, não existe pessoas grandiosas. Existem pessoas comuns, comprometidas, com grandes sonhos. Meu amado, vamos ser pessoas comuns, mas comprometidas com um grande sonho que Deus tem para as nossas vidas. Sonhos de promessa, sonhos de graça, sonhos de misericórdia, sonhos daquilo que o Senhor estabeleceu. Tá? Nós precisamos entender esse projeto de Deus. Então, quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ah, pastor, mas isso aqui é um slogan de crente. Meu amado, não é um slogan de crente. É uma verdade existencial do cristão. Sara era estéril, mas quando Deus age, os sonhos vêm à existência. Eu poderia citar tantos outros exemplos. Nós podemos citar o próprio exemplo da Monte Hebron, o que Deus tem feito aqui nessa casa, o recurso para essa grande reforma que nós fizemos. Nós terminamos agora o Ministério Infantil. Amado, é o sonho de Deus, o projeto de Deus. Quando Deus está no negócio, ele providencia tudo aquilo que é necessário. Então, a vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão são tônicos para a nossa alma. É isso que eu e você precisamos buscar. A certeza do cuidado, do carinho e da manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Vamos olhar para Abraão e aprender com a sua paciência, com a sua esperança, que não se desespera. A esperança de Abraão não fez ele se desesperar diante de muitas situações. É claro que ele teve uma falha, é claro que ele levou um sobrinho, é claro que diante do faraó ele estremeceu. E eu acho lindo Deus permitir, né, o autor da palavra registrar esses fatos. É como se Deus falasse, escreva aí, porque vai ter um grupo lá na Monte Brão, talvez algumas pessoas vão ter medo, vão enfrentar situações, então escreva aí, que Abraão também teve as suas falhas, mas ele não permaneceu nas suas falhas. Ele se levantou e ele avançou para aquilo que o Senhor tinha, que era o projeto de Deus para a vida dele. Percorra essa terra. A palavra aqui é muito legal, que a palavra halak é ir em direção a uma promessa. Meu amado, eu fico pensando, né, se Deus
nesse tempo aí de comodismo, de vagabundagem espiritual, Deus faça, Deus faça. Se Deus chegasse para nós e falasse assim, olha, eu vou dar uma fazenda para você, então você anda, tudo que você anda, todo o trecho, o trajeto que você andar, quando você voltar aqui, vai ser teu. Até que ponto nós iríamos, será que nós iríamos andar até morrer pela ganância? Ou nós iríamos andar num trajeto dizendo, isso aqui é suficiente para mim? Qual que seria a nossa atitude? Eu fico muito pensando nisso. Eu gostaria de andar naquilo que eu preferia perguntar para Deus, Deus, até onde o Senhor sabe que eu vou precisar de terra? Me dê força para andar até lá e voltar até aqui. Porque eu não quero ter terra mais pela ganância, eu não quero nada disso. Há uma história muito bonita de uma lenda hebraica, que o pai tinha dois filhos, tá? E um filho tinha casado, os dois tinham casado, mas um tinha muitos filhos, né, netos no caso, e outro, a mulher era estéril. E o pai tinha uma fazenda enorme, uma terra, ele era muito rico, ele repartiu no meio, metade para cada um. E numa madrugada, o que tinha muito filhos ficou pensando assim: poxa, Deus é tão bom comigo, Deus já me abençoou tanto, e o meu irmão, ele não tem filhos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar de madrugada, eu vou pegar a cerca que meu pai fez e vou puxar para o meu lado, ou seja, eu vou esticar a parte do meu irmão. Eu vou abençoar o meu irmão, eu vou fazer ele ter mais terra. E o outro também estava acordado, o que não tinha filho, falou assim, nossa, o meu irmão tem tantos filhos, a terra está igual, eu não vou precisar de tanta terra, mas ele vai porque ele tem filhos. Quer saber de uma coisa? Eu vou acordar agora, eu vou lá e eu vou pegar essa cerca e vou puxar para o meu lado, assim eu vou aumentar a terra do meu irmão. E aí os dois se encontraram. E quando cada um falou o que veio fazer, eles fizeram uma aliança naquele lugar. E na lenda judaica diz que aquele lugar passou a ser chamado Cidade de Paz ou Jerusalém. Eu sei que é uma lenda, mas eu acho muito linda a probabilidade disso ser verdade, né? Um lugar onde os dois irmãos estão dispostos a abençoar o outro. Então, eu sempre falo, se Deus me mandasse percorrer uma porção de terra que Deus iria me dar, eu perguntaria para Deus, quantos quilômetros, quanto de terra, hectares que fala, né? Quanto de hectares eu vou precisar? Que a minha ganância não me faça morrer mais. Então, percorrer a terra é sair para fora dos nossos medos e irmos em direção dos lugares que a nossa fé tem apontado. Nós precisamos sair para fora, meu amado. Às vezes, aquela entrevista, né, que eu estou adiando, porque no fundo é medo, eu começo a encontrar, é, 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 colocar as minhas limitações, mas no fundo é medo. Nós precisamos sair e romper. Às vezes, as pessoas não avançam porque o medo gela e congela. Então, precisamos viver o hoje sonhando com o nosso amanhã. Temos que andar hoje com Deus, ser cheio do Espírito Santo, evangelizar, investir na família, porque Deus do resto irá trabalhar. Não podemos apenas celebrar as vitórias do passado. Eu fico triste quando eu escuto pessoas celebrando vitórias do passado. Nós precisamos celebrar vitórias do passado, nos alegrarmos com as vitórias do passado, celebrarmos as vitórias do presente e sonharmos com as vitórias do futuro. É isso que Deus espera de nós. Então, o passado é uma roupa velha que não nos serve mais. O presente está aqui, o futuro pertence a Deus. Então, é o presente hoje que eu vou olhar para o passado e dizer, Ebenezer. Eu vou olhar para o presente e dizer, Deus está comigo. E olhar para o futuro, Deus estará comigo. É isso que nós precisamos aprender a avançar. Então, a razão dizia ao coração de Abraão, é impossível, mas a fé dizia, tudo é possível. Amado, a minha razão e a sua razão vai apresentar um monte de coisa. Mas a minha fé, a nossa fé, vai estar dizendo, Silas, é possível. Avance porque Deus está contigo. Abraão esperou 25 anos por sua promessa. Aqui está o problema. Se Deus chegasse para você e falasse, olha, eu vou te abençoar, porque Abraão foi um dos homens mais ricos, você vai se tornar um homem extremamente rico, só que o processo vai levar 25 anos. Ah, Deus, 25 anos, será que eu vou estar vivo? A Deus falou, vai estar porque
Se eu estou falando que eu vou te abençoar porque você vai estar vivo. Ah, Deus, mas eu vou estar velho demais, mas eu vou te renovar a tua saúde física. Deus, quanto a Deus nós não iríamos colocar em vez de fazermos como Abraão, Senhor? Eu creio. Eu sempre, quando eu olho para isto, para a vida de Davi também, que levou 26 anos, né? O outro que levou 16 anos, sabe qual é uma oração que eu falo? Deus, eu posso esperar 25 anos, mas não daria para o senhor dar um upgrade? Não dá para o senhor fazer um supletivo aí, né? Adiantar esses anos, ou em vez de contar no nosso calendário, contar dobrado, em vez de ser 25 anos, ser 5 anos, não dá para nós negociarmos, não. Mas eu sei que não funciona assim, mas é a minha oração, né? Será que nós temos condições de esperar 25 anos por uma promessa de Deus? Será que não teríamos sepultado essa promessa no túmulo do desespero? Ah, eu acho que Deus esqueceu, eu acho que não. O que nós iríamos fazer? Em Romanos 4, versículo 20 e 21, diz o seguinte: não duvidou da promessa de Deus, tá? Por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Esse é o segredo de Abraão. Abraão, você crê? Creio. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas eu creio. Eu continuo crendo porque eu sei que Deus tem para a minha vida. Em Hebron, onde construiu um altar. A palavra altar é banak, estabelecer. Né? Quem teve aula de hebraico ontem viu que esse bet vai ser a próxima palavra que nós vamos estudar, tá? Na semana que vem, né? Ah, amados, para que Deus realize o seu propósito em sua vida, ele precisaria santificar totalmente sua vida ao Senhor. Abraão sabia que uma coisa que ele precisaria fazer, é levantar um altar. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, levantar um altar. Um altar de gratidão. O que é levantar um altar, pastor? É você ficar adorando a Deus. Você ficar falando com a tua boca, Deus, olha, eu estou com medo, está difícil, não estou vendo saída, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, eu sei que o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. Deus, eu sei e eu tomo posse, por isso eu te adoro, por isso eu canto louvores ao teu nome. Isso é levantar um altar. Que na época de Abraão era colocar alguma oferta e deixar queimar. E em Hebreus, capítulo 8 e capítulo 10, diz que essa oferta que Deus procura é o meu coração e o seu coração. E o próprio capítulo 8 diz que Deus escreveu uma nova aliança no meu coração e no seu coração. Então, o que Deus quer de altar, meu amado, é que você adore, que você se entregue, que você creia nesse sobrenatural. Abraão e nós precisamos entender que o Senhor não divide altar com nada e ninguém. Deus não divide altares. E aqui é uma lição muito grande que muitas vezes, né, quando a pessoa faz uma sociedade com uma situação ilícita ou com alguém que não está no temor, eu falo, você vai ter que orar muito. Porque quando você enfrentar uma situação adversa, você vai vir correr para Deus, tá? Você vai vir correr para Deus e ele vai correr para que Deus? Aí vamos supor que ele vai lá pedir para um Deus da cultura africana, né? Deus para eles. Aí o Deus verdadeiro fala assim: puxa vida, mas se eu abençoar, ele vai achar que foi o santo dele. Agora, se eu não abençoar, você vai ficar triste. Que situação que eu vou abençoar pela metade. Vamos supor que eles estão pedindo um carro para a empresa. Aí vem um carro pela metade, faltando os pneus, faltando o motor, e o resto está tudo bonitinho lá dentro. Aí Deus fala para essa pessoa: porque eu abençoei a minha parte, agora o outro. Vocês estão entendendo como uma coisa séria? Às vezes nós precisamos entender que Deus não divide. Com Deus não se brinca, tá? Hebrão foi um lugar de posicionamento na vida de grandes homens. Na vida de Davi, na vida de Caleb, tá? Na vida de Abraão. Se você acompanhar a história de Hebrão, uma história muito linda. Quando nós estávamos, né, Inês lembra desse período, nós te reunimos na casa dela também, nós estávamos querendo escolher o nome da Monte Hebrão, bem no comecinho, e eu, Silas, queria colocar a Igreja Evangélica Nova Jerusalém, eu até tinha anunciado. Até que numa madrugada Deus falou muito forte para mim,
é minha casa, eu darei o nome. Aí a Ângela teve um sonho, uma visão de Deus escrevendo Monte Hebron. É. E a partir daquilo lá eu fui estudar o que foi Hebron. Amado, Hebron foi o lugar onde os valentes de Davi foram reconhecidos. E Deus falou que a igreja evangélica Monte Hebron seria um lugar onde as pessoas marginalizadas, machucadas, excluídas seriam restauradas. Hebron foi um lugar onde Davi foi reconhecido como rei. E Deus falou que Hebron seria um lugar onde as pessoas seriam reconhecidas no mundo espiritual. Hebron foi um lugar onde Abraão pediu para ser, comprou para enterrar Sara, né? E então Deus falou comigo assim que grandes sonhos e promessas estarão em Hebron. E é por isso que eu oro e eu profetizo. Então, amado, Deus precisa de um posicionamento e nós precisamos avançar nesse posicionamento. Amém? Então, para nós encerrarmos, as promessas do Senhor exigem de cada um de nós posicionamento. Uma pessoa estava ouvindo uma mensagem, acho que foi a Michelinha, e falou assim: Nossa, o seu nome é posicionamento, né? Um dia a Fabiana Kemi, acho que a Doraci também falou isso. Nossa, é a palavra que o senhor mais fala, né? Posicionamento. Amado, até o arrebatamento eu vou falar. É tempo e é hora, e sempre será tempo, e sempre será hora de posicionamento. De posicionamento. Temos que avançar com fé e esperança, crendo naquele que prometeu. Eu avanço com fé e esperança, porque eu sei quem prometeu. Nós precisamos tomar posse. Temos que sair das nossas tendas, tendas de autocomiseração, tendas dos nossos medos, tendas que nos dá até um conforto, mas nós precisamos sair para fora, contar as estrelas e contar a areia, né, do mar ou da terra ali e dizemos: Deus tem grandes coisas para a minha vida. Abraão viu seu Isaque por obedecer. Que eu e você possamos ver as promessas de Deus através de um posicionamento e através de uma obediência no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Tomando posse em nome de Jesus, tá? Enfatizando aqui, quem não conseguiu fazer a aula de hebraico, ela está gravada. Se você quiser fazer o curso de hebraico, é toda terça-feira, às 19h30 até às 21h. Ontem nós acabamos um pouquinho mais cedo, mas o máximo até 21h. Essa semana nós vamos colocar os materiais ali na plataforma, livro, alfabeto, todo o material. Então, se você quer fazer hebraico, ainda dá tempo, pega aquele link ou então manda um WhatsApp para mim, eu encaminho para o Juliano e ele vai estar nos orientando. Amém, igreja? Amém? Pai querido, que possamos sair do nosso natural para entrarmos no teu natural, onde os nossos sonhos são realizados, onde as tuas promessas são trazidas à existência. Nos leve, Senhor, a percorrer com o coração cheio de fé, esperançado naquele que é o autor e intercessor das nossas vidas diante de ti, Senhor. Confirma as tuas promessas sobre cada casa e cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Inês, mande um forte abraço para o Kiko. O Kiko era aquela pessoa que todo domingo de manhã ia me pegar. O aulão era presencial, todo domingo de manhã, 9h10, 9h15, ele me pegava. E nós íamos para fazer o aulão lá na Monte Abrão de Curitiba. Um tempo preciosíssimo. E de vez em quando ela fazia aquele pudim e falava: Pastor Sila, tem pudim em casa. Eu acabava o culto rapidinho e ia para casa da Inês comer esse pudim gostoso. Amém? Niceia, forte abraço, saudade. Deus abençoe. Robert, Deus abençoe. Que seja confirmado sobre as nossas vidas essas promessas em nome de Jesus. Amém? Encerrando aqui, Deus abençoe.